Então tu gosta, né? Eu adoro, gente. Meu crush de adolescente. Como é que você tá? Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite. Baixar um pouquinho aqui. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, Rogério. E você? Ó, comigo também. Melhor agora, né? É um clichê, virou um clichê. Quando as pessoas me perguntam na live como é que eu tô, eu já falo melhor agora, né? Falando com você. Eu tava pensando aqui, já tava falando mal de você aqui. Falei, Carlinha, tua irmã não entra. Acho que ela deu dor de barriga nela. Deu um pouquinho de nervoso, mas já passou. Passou, né? De boa? Então, tava falando com a galera aqui que hoje a gente vai conversar sobre crianças especiais na quarentena. E, assim, Sim. foi difícil encontrar alguém que queira falar sobre o assunto, porque algumas pessoas realmente se bloqueiam, tem um certo bloqueio para começar a interagir sobre isso. E você não, foi super aberta, não, vamos lá, vamos bater esse papo. As pessoas realmente têm que saber o que é, entendeu? Porque muita gente... Só quem tá dentro, a verdade é essa, né, Ângela? Eu te chamar de Carol, que o nome dela é Ângela Caroline. Eu conheço como Carol há anos. Quem não sabe, a Carolina é minha prima, né? Conheço ela há mais de 30 anos. A velha, hein? Só ele é mais velho, gente. Então, aí, pensando em alguém para chamar, as pessoas ficam com vergonha, não sei. Eu respeito a intimidade das pessoas, mas você foi super aberta no primeiro momento que eu te fiz o convite. Você, não, vamos lá, vamos agregar conhecimento para as pessoas. Então, Angela Caroline, eu queria que você falasse um pouco, né? Ver se você pode contar um pouco sobre você, sobre... Primeiro faz o seguinte, se apresenta, fala o que você faz, como é que você é, quantos anos você tem, que é importante também, né? Ninguém quer falar isso, né? Se quiser pular, pode pular essa parte. Aí fica à vontade, se apresenta aí pro pessoal que tá te vendo hoje. Então tá legal. Boa noite. Meu nome é Ângela Caroline. Alguns me conhecem como Ângela, outros como Rogério, que é meu parente, me conhece como Carol. Eu sou advogada de formação. Eu tenho 37 anos. Sou 3 meses mais nova que o Rogério, fique bem claro e ressaltado aqui. E sou mãe do Frederico, há 3 anos e 6 meses, vai fazer agora. O Frederico, ele é uma criança especial, ele é uma criança que ele nasceu com a síndrome, não que ele nasceu, né? A gente percebeu essa síndrome há 6 meses. A síndrome dele chama Síndrome de West. Com 6 meses ele começou a apresentar uns espasmos, que a gente não sabia que era espasmo, nós sabíamos que a gente via que era um susto. E aí a gente levava no pediatra, percebia que ele tinha um choro, todos os dias ele chorava muito, e aí eles falavam, é cólica, toma remédio disso. Aí a gente cortou remédio, fez muita coisa, até que ele propriamente deu crises epiléticas. Aí foi que ele foi fazer exames e nós percebemos que ele tinha uma síndrome. Foi aí que o médico constatou que ele tem uma síndrome. Até agora não sabemos a causa, ainda está em investigação desses 3 anos. Nós vamos em alguns especialistas aqui em Goiás, em Brasília. Estamos querendo ir em outros estados também maiores, né, mais equipados, igual São Paulo, para poder ver se a gente consegue encontrar a causa dessa síndrome. Mas agora já está controlado, graças a Deus, já vai para 2 anos que ele não tem nenhum espasmo, nenhuma crise epilética, graças a Deus. E estamos vivendo aí. É basicamente isso. Então, na hora que você falou o nome da síndrome, cortou, deu uma travada aqui para mim. Você pode repetir, por favor? Chama Síndrome de West. Síndrome de West. Entendi. Isso. Foi descoberta por um médico americano em 1930 e pouco por aí, e chama West porque era o sobrenome dele, West. Entendi. E assim, o que ele assim, apresenta? É uma tríade, né? O médico, assim, a grosso modo, ele fala que o cérebro dá uma espécie de choque. Dá um choque no cérebro dele. Só que tem algumas motivações. Às vezes é má formação. A maioria das crianças que tem a West é por conta de ter tido anóxia, né? Que é a falta de oxigênio na hora do parto. E nenhuma dessas causas ainda foi identificada pelo Frederico. Nós fizemos exames genéticos para ver se era alguma coisa que vinha na genética dele e até agora nada. Por enquanto, ele é uma das crianças que é sem causa. Por um lado é bom, porque a recuperação dessa criança ela é mais fácil quando ela não tem causa, né? Mas é ruim, por justamente ela não ter causa, você não sabe o medicamento. Você vai testando medicamentos anticonvulsivantes até você achar um que a criança consiga se adaptar.
Entendi, entendi. Pô, bem interessante. E fala um pouquinho do seu dia a dia com o Frederico. Como é que é o seu dia a dia de vocês, assim, na família? O Frederico, como ele tem uma tríade na Oeste, né? Que é o retardo mental, que é uma delas, né? A dificuldade de desenvolvimento do tronco e deixa eu ver qual era a outra. Tinha uma outra coisa também. E essa questão da respiração, né? Então, o Frederico ele se encaixa numa da população de risco para a Covid, justamente por conta dessa questão do tronco dele, da dificuldade respiratória, de problemas com o pulmão relacionado à síndrome. Então, assim, o dia a dia nosso normal, fora de quarentena, ele vai para a aula todos os dias de manhã. Ele não é uma aula propriamente dita, eles chamam de estimulação precoce, que é para crianças até mais ou menos 4 anos, 5 anos, que é a idade que você vai oficialmente para a escola. Porque eles têm algumas dificuldades. Eles não são umas crianças que você pega e dá para elas um brinquedo, ensina uma vez e as crianças aprendem, sabe? Você tem que ensinar várias vezes, que uma hora ele vai aprender. Então, ele vai nessa estimulação cognitiva para fazer isso. Então, ele teve que aprender o básico. Com 1 ano e meio de idade, ele teve que aprender a sentar, aprender a comer, aprender a fazer um monte de coisa. Então, de manhã é essa aulinha, desde 1 ano de idade. Ele faz à tarde fisioterapia, 2 vezes por semana. Antes ele fazia 4, agora ele faz só 2. Tem um dia da semana que ele faz hidroterapia, tem fono e tem a psicóloga também que faz a consulta com ele. Basicamente são esses os trabalhos com o Frederico diários. Entendi. Então é mais é como se fosse, eu não sei dizer, mas uma fisioterapia, assim, ou não chega a ser isso? Fisioterapia, sim. Ele começa os exercícios aprendendo a sentar, né? Porque tudo ele desaprendeu. Com 6 meses, ao invés dele começar a sentar, começar a chamar papai e mamãe, como normalmente as crianças com desenvolvimento típico fazem, ele não aprendeu isso. Ele voltou a ser um recém-nascido. Ele ficava deitado, ele não respondia, ele já não reconhecia o nome dele. Então ele teve que aprender a ter tudo isso. Então, a fisioterapia dele começou como se fosse um recém-nascido, aprendendo a levantar, rolar, aprendendo a ficar na posição de 4. Isso demandou um pouquinho de tempo, né? Que cada criança tem um tempo. A gente aprende isso depois que a gente entra nesse mundo especial, a gente aprende a respeitar o tempo das crianças, sabe? Nós normalmente, quando esperamos um filho, a gente vê muitos vídeos, a gente compra muitos livros, né? Com 6 meses a criança fazer isso, com 8 ela tá fazendo mais ou menos isso, com 1 ano ela tá fazendo isso. E quando a gente se torna uma mãe especial, a gente muda esse tempo. A gente vai respeitando o tempo da criança, sabe? Entendi. Assim, acho que varia, né? Como se fosse um organismo, né? Acho que cada pessoa tem o seu organismo, tem suas dificuldades, tem as suas acelerações, mas é o que você falou, cada um tem seu tempo. E você tem observado, assim, no tempo de Frederico, ele é bastante evolutivo, no caso? Olha, a gente está tendo muitos ganhos com ele, graças a Deus. A gente está tendo muito ganho. Quando ele ainda estava tendo crise até 1 ano, era assim, a gente dava 2 passos para frente e 1 atrás. Porque sempre que ele tinha uma crise epilética, ele perdia alguma coisa que ele aprendia. Então, a gente chegou a conseguir que ele ficasse sentado ereto e, de repente, tiveram as crises, aí ele voltou a ficar só deitado. Então, assim, ele é um garoto, assim, incrível. Assim, eu como mãe, a gente puxa saco, né? Mas ele é um garoto incrível. Ele não desiste, ele continua, ele chora. Às vezes a gente faz aqui em casa mesmo, a gente tá fazendo muito exercício, né? Então ele chora muito, mas ele não desiste, ele continua, ele vai e faz. Tudinho. Legal. Pô, legal, cara. Admiro, assim, a sua força, a sua fé, a sua garra, né? Como mãe, assim. Mas eu não sei porque eu não passei, mas eu imagino quanto difícil deva ser, entendeu? Porque além de você ter os cuidados especiais com ele, você tem os cuidados especiais na sua casa, no seu trabalho, para você, entendeu? Tem que também se doar um pouco como esposa para o seu marido. Então você tem, as mães normais, vamos dizer assim, se triplicam, você se quadriplica, entendeu? E parabéns pela... Obrigada. Eu gosto muito de um texto, uma vez eu li um texto que falava que as crianças escolhiam os pais, né, quando eles estavam no céu. E aí o Frederico, assim, ele acreditou muito em mim, porque eu era uma pessoa totalmente louca.
totalmente Sim, desregrada sim. de horários, de alimentação. Então, o Frederico vem me ensinar muita coisa, assim. Eu queria tudo muito imediatamente. O Frederico veio para me ensinar muita coisa. E, realmente, uma mãe. Assim, aqui eu tenho o apoio do pai, né? Graças a Deus, nós somos um casal e a gente tem tudo dividido, as tarefas, o cuidado com ele, as tarefas da casa mesmo. Porque realmente, para uma mãe sozinha é muito complicado. Já uma criança típica, né? A dita normal, a gente prefere esse termo típico, porque, querendo ou não, todas são normais, ninguém brilha. Assim, antes as pessoas falam assim, ah, mas ele é normal? Eu falo, não, ele não é normal, ele brilha à noite. À noite ele ilumina a casa, a gente não precisa de lâmpada, porque ele ilumina a casa. Legal. Mas as Muito bom. crianças típicas já demandam muito da mãe e do pai, né? Uma criança especial é muito mais, dependendo do tipo da deficiência, é mais complicado. O Frederico ele ainda está numa fase que ele precisa muito da gente para praticamente tudo, para se alimentar, ele não consegue entender que ele está com sede, que ele vai lá beber água. Agora ele está começando a fazer isso, mas por enquanto a gente ainda vigia muito, a gente fica muito em cima. Ele tem quantos anos? Ele está com 3 anos e vai fazer 3 anos e 6 meses. Legal, legal. Carol, a gente sabe aí, né, que na pandemia, né, tem sido muito difícil para as crianças ficar em casa. Até ontem a Gisele, que esteve aqui, falou sobre essa parte da psicologia, Aí eu né? adorei a parte da Ela é, respiração, menina. ela é boa demais, né? Então, aí a gente sabe que é difícil para as crianças. E como é que tem sido a sua rotina com o Frederico dentro de casa, diante dessa pandemia? Assim, é um pouco complicado, né? Para adulto, a gente é adulto entender, imagina para crianças. E imagina para ele que tem toda uma rotina. Crianças especiais, geralmente, elas fazem as suas atividades. Se você tira da rotina, elas perdem totalmente o equilíbrio de tudo que elas entendiam. Então, nos primeiros dias foi complicado. O Frederico chorou muito, ele teve muita dificuldade. Aí, depois que tudo começou a se encaixar, entender, ó, nós vamos ficar fechados esse tanto de tempo, aí as próprias terapeutas entraram em contato e foram passando atividades para a gente fazendo, sabe? A professora dele mesmo manda poucas atividades, porque na idade dele e também na evolução mental dele ainda são coisas muito básicas. É fazer desenhinho, é fazer pinturinha, é muita estimulação das mãos, porque ele tem muito problema de pegar as coisas ainda, ele não gosta, ele tem uma sensibilidade muito grande nas mãos. Então, é basicamente essas coisas que a gente faz com ele. A maior seriedade mesmo é na questão da fisioterapia, porque ele não tem muitas perdas, apesar que ele já perdeu algumas pouquinhas coisinhas. Já estava ficando de pé, agora já não quer muito. Entendi. Você entrou nessa parte da escola, eu ia te fazer até essa pergunta, mas já que você entrou, vou te atropelar um pouquinho. Tá tendo aula, porque nas escolas aqui no Rio, não sei em Goiás, mas estão tendo aulas online, entendeu? As Uhum. escolas tiveram que se reinventar, fazer essa rotina online. As crianças, e para ele, tem algum tipo de treino, alguma aula online? Como é que está funcionando essa parte para ele? O Frederico, ele faz atividades na escola pública, né? Então, a prefeitura disponibilizou um canal que é geral para todos. Então, o Frederico não tem, para ele mesmo, não tem muita atividade. Mas a professora em particular dele, ela liga, faz Legal. videochamada com ele, passa um pouquinho de atividades bem básicas para ele, assim. Ah, não, faz um desenho assim, conta uma historinha assim. Ela conversa com ele. Essa é a atividade que ele tem. Legal, legal. E ele tá, assim, assimilando bem? Como é que ele tá nessa parte online aí? Depois, quando ela liga, porque não tá presencial. Como ele sentiu a diferença? Como é que foi? Sentiu. Na verdade, a maior culpada sou eu, porque o celular é meio que uma forma de segurar ele, eu coloco nos Distração, desenhos né? para poder fazer alguma coisa em casa. Então, quando a gente pega o celular para ele falar com a professora, ele pensa que é para assistir desenho, então ele fica um pouco frustrado. Mas ele consegue, ele ainda Tadinho. consegue legal, que ele parece que ele gosta muito dela. Então, ele ainda presta um pouquinho de atenção. Legal, legal. E essa parte de escola aí? Eu tenho alguns amigos que também têm filhos que fazem tipo de tratamento, alguns desvios comportamentais, algumas coisas, né? Não é a síndrome de West, igual o do Frederico, mas tem algumas diferenças. E a gente vê, assim, o relato deles que sofreram muito preconceito, sabe? Na hora de colocar na escola, de achar uma escola adequada. Você sofreu algum tipo de preconceito, assim, na hora que, tá na hora de botar aí na escola, vamos procurar. Teve alguma barreira em relação a isso aqui no Brasil, para você? Aí em Olha, Goiás?
Olha, O pessoal assim, está fora. o Frederico ele ainda não está frequentando a escola normal, né? A escola regular básica. Mas como a gente entra nesse mundo especial, né? Eu ouço muitos relatos de mães, principalmente que vai procurar as escolas particulares, né, para colocar os filhos. Enquanto você não fala que a criança precisa de uma ajuda, principalmente quanto mais comprometida é a criança, se a criança precisa de auxílio até para comer, para alguma coisa, é mais complicado. As escolas particulares, enquanto você não fala que a criança é especial, tá tudo bem, tem a vaga. Mas quando você fala que você tem uma criança especial, aí já começa a ter uma Caramba. dificuldade, aí já fala que tem uma limitação de vagas para essas crianças, então é um pouco complicado, né? O pessoal fala, tem a lei, tem o estatuto do deficiente, da criança, que resguardam eles, mas é muito bonito no papel, só que na vida real não é bem assim. E aí você também fica com um pouco de preocupação. Como é que você vai brigar judicialmente para colocar seu filho numa escola dessa que não quer seu filho assim de forma É, natural, né? É um pouco sim. complicado. Na rede pública, a dificuldade é você encontrar professores, né, que sejam adequados para aquela criança, porque cada criança especial, ela precisa de um professor de apoio. Tem o professor regente, né, da sala de aula, e precisa de ter um professor de apoio. E é difícil a prefeitura atualmente contratar, né, a prefeitura e o estado mesmo, contratar professores especificamente para isso. Então, as crianças aguardam uma fila de mais ou menos uns 2 anos para entrar na rede pública. 2 anos? Mais ou menos isso. Caramba. E você, então você vai esperar mais ou menos 2 anos para colocar ele? Seria isso? Não, ele tá num centro que chama Pestalozzi. Lá eles são associados, eles recebem uma fatia, né, uma parcela de dinheiro da prefeitura. Então a gente conseguiu uma vaga para ele lá, nessa escola. Então, por enquanto, ele vai ficando lá. Ele vai tendo as atividades básicas, como se fosse de um colégio lá. Mas quando ele atingir a idade de 4, 5 anos, ele tem que ir para a escola regular. Aí, de qualquer forma, se não conseguir a vaga na escola mesmo, eles vão continuar dando aula para ele lá, nesse centro. Entendi. E essa parte da terapia dele, como é que estava sendo feito antes do Brasil, do mundo entrar na quarentena? Como é que ele estava? Olha, ele estava bem. Tem dias que é um pouco complicado, que ele chora, quer dormir nos horários, mas ele estava bem, tá? Todo dia a gente tinha atividade, todo dia saía de casa de manhã e à tarde, chega no final da tarde, chegava no final da tarde. E é um pouco cansativo, é uma rotina cansativa, assim. É a mesma coisa de uma criança típica, né? Que você põe no inglês, põe no balé, põe numa dança, no futebol, numa luta. Você põe nas atividades, mas só que é o tipo de atividade que você não pode parar de forma alguma. Mas a criança fala assim, tô cansada, tô com sono. Você não pode parar, porque aquilo é para a evolução dela. Aí é um pouco Entendi. mais caxias, né, para fazer as coisas. E você usa algum tipo de estímulo assim para ele? Já que ele está mais preguiçosinho? Eu digo que vou dar um lanchinho. Às vezes a gente tá tirando, porque eu fiz a amamentação com ele de livre demanda até mais ou menos uns 3 anos. Então eu meio que pegava, segurava ele, fazia uma chantagem com o peito. Mas agora a gente vai ter que apelar para outra coisa. Eu descobri que ele gosta muito de panqueca de banana, então agora eu vou apelar para Legal, panqueca de banana. legal. Essa parte da alimentação dele é normal? Como é que funciona a parte da alimentação dele? Tem alguma coisa especial, alguma coisa que é restrito? Como é que é? Sim, no começo ele não podia ele passou por uma nutricionista e ela pediu no começo, quando a gente descobriu tudo, que foi bem na época da introdução alimentar para a gente evitar o açúcar, coisas com glúten e lactose para ele, porque ela dizia que são alimentos que ajudavam a desencadear crises, né? Então, nesse momento, a gente já evitou muita coisa. E depois você acaba entrando em grupos, você acaba conhecendo pessoas e você tenta uma alimentação mais natural de qualquer forma. Então, hoje em dia, ele tem algumas restrições com relação a isso. Ele tem alergia, ele tem intolerância à lactose, então a gente evita essas coisas. Mas, no geral, é comum. Graças a Deus, ele já está aprendendo a mastigar, então a gente já está começando a colocar Legal. pedaços maiores para ele mastigar. Ainda não dá coisas muito duras. Estão tentando que ele pegue as coisas na mão e tire o pedaço, porque isso ele ainda não faz. E é basicamente isso, mas graças a Deus ele come tudo. Come de tudo. Não tem restrição, não. E A não ser a lactose. tu dá besteirinha pra ele? Hot dog, pizza, Não, comilanças da quarentena.
Você acredita que não? Sério? Graças a Deus, assim, eu não sou um exemplo de alimentação, né? Mas ele, eu consigo, ainda consigo segurar bastante ele. É muita água, pouco suco. Agora que ele tá aceitando mais suco natural, gosta muito de verduras, ele gosta muito de frutas. Esses dias eu até tava comendo um pirulito e testei colocar na boca dele, sabe? Mas ele não E aí? gostou, graças Não gostou? Que bom, a né? Deus. Cara, ele não quis. Eu falei, então tá bom, vamos evitar por enquanto. Eu pergunto porque o Bernardo, né, meu filho, ele tem 6 anos. Então ele não bebe refrigerante, não gosta, não adianta. A gente não deu quando ele era pequeno. Aí foi dar depois, não gostou. Não gosta, não bebe Que bom. refrigerante, não come doce. O único bolo que ele come é bolo de bolo, que ele fala, que é bolo comum, aquele bolo de, sei lá, bolo de baunilha, bem simples, sem cobertura, sem nada. O único doce que ele come. E casquinha do Olha que McDonald's. legal. A única Olha coisa que que realmente ele gosta, entendeu? Por isso que eu tô perguntando, dessa curiosidade de perguntar como é que é a alimentação do Fred, né, do Frederico. E com certeza, eu sei que, Carol, teve mudança na rotina, assim, de todo mundo teve mudança. Na rotina de vocês também, que é especial. Mas como você tem feito para organizar, assim, a rotina dele? Manhã, tarde, noite, horário de dormir? Como é que você tem feito para organizar isso? É, a gente tenta manter o máximo dos horários por conta dos remédios. Ele toma medicação controlada, né? 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, antes de dormir. Então a gente tenta controlar os horários. Mas foi inevitável algumas mudanças, né? Por conta da falta de atividades, de muita atividade intensa durante o dia, né? Aí mudou pouca coisa os horários, mas a gente tenta manter por conta dos remédios. Então é bem rígido nesse sentido. Entendi. E a parte de viagem, assim, eu sei que você era minha parceira de viagem, né? Sempre trocava ideia, figurinha de viagem. E depois a gente pegou outros lados, né? Eu vim para cá, você foi para outro lado. E você sempre falava, né? Ela que me ensinou a dica. Passa o final de ano com a mochila nas costas para você viajar o ano inteiro. Lá em Angra, lembra disso? É Tu lembra verdade. dessa? Então, aí depois disso eu não parei mais, cara. Não parei mais de Olha, viajar. Botei a mochilinha, fiquei comemorando o novo de mochila e depois disso não parei mais, graças ao seu conselho, né? bom, bom. E entrando nesse assunto de viagem, ô Carol, como é que é? Tem alguma restrição de viagem para ele? Precisa de uma autorização especial? Você tem que tomar algum cuidado especial para ele? Como é que funciona essa parte de viagem? Olha, o Frederico, a única coisa que eles pedem, né, por conta da síndrome dele, é que tenha um laudo, né, um laudo atualizado para comprar passagem. Mas os deficientes, eles têm algumas vantagens. Por exemplo, quem tem necessidades de um acompanhante, se você vai comprar uma passagem aérea, o acompanhante ele pode ter um desconto de até 80%, dependendo da empresa aérea. A passagem do deficiente ela é paga na integralidade, mas a do acompanhante não. Então, assim, tem algumas benesses, por exemplo, cadeira de rodas. O Frederico ele é usuário de cadeira de rodas. A gente ainda não havia utilizado. Agora que recentemente que ele está usando a cadeira. Então, não fizemos viagem ainda. Mas já pesquisei que tem como você levar a cadeira até na porta do avião. Dependendo do tamanho da cadeira, você consegue levá-la dentro da cabine, não precisa despachar. Mas caso seja necessário despachar, eles têm como disponibilizar uma cadeira que anda dentro do avião, né, que tem o tamanho exato para passar no Legal. corredor e a pessoa conseguir utilizar. Tem algumas vantagens. Para quem faz muita viagem de rodoviária, viagem de trem, nas cidades que tem trem e nas cidades que tem barcos, você consegue fazer uma carteira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Todo deficiente consegue fazer essa carteira, inclusive pelo site. Você tem os laudos atualizados, os documentos, você consegue mandar para eles e em 30 e 60 dias eles mandam de volta para você a carteira. Então ela te dá alguns descontos, você não paga viagem, esse tipo de coisa. Tem alguns estados também que você não paga pedágio. Legal, legal. E essa parte aí, tem alguma dificuldade? Porque é o que você falou, no papel é tudo bonitinho, entendeu? Você ainda não viajou. Mas você já teve algum relato de alguma amiga sua, alguém que de repente tentou viajar e não, tem que pagar a passagem integral, se eu quero ir lá, mostra a lei. Não, aqui, ó, tô amparada pela lei. Já Igual na escola. Já... muito. Isso já acontece muito, acontece da pessoa entrar, né? Porque você tem um prazo, você pega esse papel, envia para a empresa e a empresa tem que te autorizar a comprar a passagem com desconto.
às vezes, o que acontece? A pessoa tem que pagar integral e você consegue a restituição pela própria empresa. Você faz um pequeno procedimento administrativo e eles te ressarcem esse valor posteriormente. Às vezes não, às vezes você tem que ingressar judicialmente para poder obter esse desconto. Acontece também uma coisa que já aconteceu, que eu vi na internet, de uma menina que ela não era nenhuma deficiência. Ela tem uma alergia na pele, eu não lembro agora o nome, mas é que fica com a pele bem assim, com feridas mesmo. E aí a mãe levou o atestado, tudo que é uma alergia, que não é uma doença, que não passava pelas pessoas, e mesmo assim ela não conseguiu viajar com a filha. E foi o maior escândalo no aeroporto. Hoje em dia elas estão com processo de indenização, porque foi complicado, era uma criança, né? E as Claro. pessoas falando, ela vai passar isso para as pessoas, assim. Então, a gente ainda está num mundo um pouco ignorante nesse sentido, mas Muito, vamos muito, caminhando. Vamos muito, caminhando, se Deus porque quiser, lá na frente a gente consegue mudar ainda o pensamento. esperamos que sim, né? Até porque me fez lembrar agora um relato, né? Meu filho, Bernardo, assim que ele nasceu, ele teve, com 3 meses já de nascido, ele teve uma dificuldade, né? De respiração. Então ele passou mal, tive que correr com ele acho que foi nem 3 meses, ele estava com um mês, não lembro agora. Teve que correr com ele pro hospital e chegou no hospital e por carência do plano, não quiseram atender ele. Com um mês. Aí Gente, falou, não, você tem que ir para a rede pública, não sei o que, não, meu filho vai ser atendido aqui. Nem que eu pague, fique lavando aí depois, mas, cara, ele tem que ser atendido. Aí veio um médico, me chamou no cantinho e falou assim, ó, entra no. Aí você deve saber, no plantão judiciário, vai lá, conversa com o juiz que tá lá, que ele vai te dar um laudo, vai te dar eu não sei como é que se fala, uma autorização para você entrar no hospital e internar ele. Depois o plano se vira com o hospital. Aí me fez lembrar isso, cara, porque o Brasil algumas coisas ele tá adiantado, mas outras coisas tá muito atrasado, entendeu? E essa parte aí de crianças especiais, essa parte de crianças que não são especiais também, idosos também sofrem preconceito em relação a isso, né? A gente tem uma bisa, né? Tá com 87 anos e a gente sabe que sofre tipos de preconceito em relação a isso. Então é o que você falou, a gente tem que pensar mais na frente. Acho que o Brasil ainda tem muito que evoluir em relação a isso. Você pensa assim também? O que você acha? tem sim. Tem muitas deficiências que elas não são aparentes. E elas são uma das que dão mais trabalho. Por exemplo, o autista. Eu falo que o Frederico ele tem uma tendência, eles ainda não fecharam o diagnóstico dele para autismo porque ele é muito pequeno. Mas os autistas, eles sofrem muito, porque você não é uma deficiência que você aparentemente você olha e vê na cara, que é como quem usa uma cadeira de rodas, quem usa uma prótese, quem tem problema de visão e anda com um cão-guia, por exemplo, você vê propriamente dito a deficiência. Um autista você não vê. Uma pessoa com deficiência intelectual também você não vê. Então, é muito complicado. Você chega e pede prioridade nas filas, prioridade de atendimento, e muita gente questiona, muita gente fica assim, mas o que ele tem? Ele parece tão normal. Então, assim, a gente tem que mudar muito a visão ainda, tem que melhorar muita coisa. Os planos de saúde dão muito trabalho para quem é autista, porque o autismo, ele no Brasil, ele só é diagnosticado mais ou menos com 2, 3 anos de idade. Então, já é tardiamente. Em outros lugares, em outros países, quando a criança é muito pequenininha, já se consegue identificar. Mas no Brasil, não. Então, assim, quando vai fazer o plano de saúde, às vezes o plano de saúde veta, pede uma carência muito maior, porque a criança tem o autismo. Então, a gente tem que mudar muita coisa, né? Sim. Tá travando aí, pessoal? A Guiar falou que tá travando. Pra mim tá bem, tá bom, eu tô escutando bem. Não, para Tá mim também travando tá aí? legal. Deve ter sido algum delay pra ela. Então, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem seus dias de glória, seus dias de luta. Eu queria saber um dia de luta que você teve com o Frederico, que te marcou assim, e um dia de glória que você falou, não, graças a Deus ele veio aqui para iluminar, como você falou, iluminar a minha vida, iluminar a vida da minha família. Tem algum desses dois pontos que você queira compartilhar com a gente? Tem sim. Um dia de luta, assim, muito complicado foi a primeira vez que ele foi fazer como que é o nome dele? Ele foi fazer um exame que ele tinha que tomar uma anestesia geral. Assim, para mim foi uma coisa muito marcante, que eles queriam verificar o cérebro dele, então tinha que parar ele totalmente para poder verificar a atividade cerebral dele. E aí para mim foi muito marcante, porque ver meu filho ali desfalecido para mim foi muito complicado, sabe? Foi bem difícil.
E para mim, assim, uma das maiores felicidades foi um dia que eu botei ele para assistir desenho na televisão e quando eu vi ele estava começando a ficar sentadinho. E aí quando eu vi Legal. que eu olhei para ele, ele começou a dançar. Aí eu comecei a chorar, sabe? Fiquei emocionada. Falei assim, gente, ele tá entendendo, ele é meu sangue mesmo, ele vai aprender a dançar. Foi um dia muito legal, assim, foi muito bacana ver isso dele. Legal. Pô, cara, eu fico até um pouco emocionado, né? Só de pensar de estar assim no seu lugar, né? Imagina a barra que você passa, imagina assim a luta diária, porque não é só uma semana e acabou, não. É todo dia você tem a briga com. Calma aí, tá passando o trem aí. Eu sei que você tem aquela, vamos dizer assim, preocupação como mãe também, de como que ele vai crescer na sociedade, preocupação de será que vão destratar ele, será que vai sofrer algum tipo de preconceito. E eu vejo que você trata ele como uma pessoa normal, como uma criança normal. Você não fica choramingando pelos cantos, mandando. Tem muita gente na rede social que fica, meu filho especial, preciso de ajuda, não sei o quê. Você não, você vestiu a camisa, não, sou uma supermãe, botou a camisa da supermãe e foi pra luta. E hoje em dia vê você aí, ó, bonita, com saúde, seu marido também, firme e forte, e a vida tá seguindo, entendeu? Isso que eu acho mais importante. Então, Carol, você tem alguma dica, assim, para quem tá em casa e, de repente, tem um filho especial, e, de repente, tá desanimado, tá triste, aqui, nem todo dia são flores, claro, mas um dia que tiver uma recaídazinha, qual, assim, a dica que você dá para as pessoas que têm filho especial, ou tem alguma criança especial na família, que, de repente, olhar com um olhar de tristeza, não, olha a criança como uma criança normal, entendeu? O que você, assim, pensa em relação a isso? Porque eu criei meu filho assim, ele tem até um menino especial na turma dele. Outro dia ele chegou, ninguém quer brincar com fulano porque ele não... Ele é... Como é que ele falou a palavra? Ele é diferente. Mas diferente como, Bernardo? Ele não quer brincar. Ele falou até o tom, ele falou autismo. Ele é autismo. Eu falei, autismo? Ele é isso, então. Então, filho, você tem que se aproximar dele, você tem que brincar com ele, trocar carrinho com ele. Então, a gente, desde pequeno, já vai desenvolvendo a criança para ela não ter nenhum tipo de preconceito na idade de adolescente, na idade de adulto, entendeu? E como é que você vê seu filho, assim, no futuro em relação a isso? O que você pensa em relação a isso tudo? Assim, na verdade, Rogério, isso não é uma escolha, né? Quando a gente engravida, quando a gente pensa em ter um filho, a gente nunca pensa no ciente, né? A gente sempre que seja uma criança, meu filho vai ser assim, vai fazer assado, meu filho vai ser um grande empresário, um grande músico. A gente sempre pensa essas coisas, a gente nunca pensa numa criança que vai vir com alguma deficiência. E quando chega, é assim um choque. E geralmente as pessoas têm um luto, que se chama luto, o luto do filho perfeito, que é quando você planeja uma criança e aquela criança não vem da forma que você planejava. Então, muitos pais sofrem isso, sofrem rejeição, esse tipo de coisa. Aqui em casa não deu tempo realmente da gente ter isso. Sim, veio, e como a gente tinha planejado, a gente era um filho que a gente queria, nós aceitamos do jeito que veio. Não, vamos ver, o que dá para fazer? O meu maior medo era a expectativa de vida. Antes o pessoal falava muito nessas coisas, né? Principalmente o Down, que é uma síndrome que é mais conhecida, todo mundo fala, o Down não chega à adolescência. Hoje em dia você vê Downs com 50, 60 anos de idade. Então, assim, o mundo evolui, né? As terapias evoluem, a medicina toda evolui. Hoje tem uma coisa que eles chamam muito de neuroplasticidade, que é quanto menor a criança e mais exposição a atividade você conseguir que ela faça, né? Lógico, dentro do que ela consegue assimilar, do que ela consegue ver, ela vai ter mais desenvolvimento. Então, assim, com o Frederico, a gente fez isso. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Vamos ver até onde ele vai. Às vezes é frustrante, às vezes é desgastante, às vezes você tá ali, você faz a mesma coisa com ele durante 3, 4 meses, você não vê uma evolução. E aí você fica, nossa, caraca, não vai acontecer. É frustrante, mas a gente não pode desistir. Porque aquela criança, aquela pessoa, ela depende da gente. A gente está ali para ajudar ela. Se não for a gente, não vai ter mais ninguém. Então a gente tem que continuar, tem que ir em frente. Quem tem sua fé, quem tem sua religião, conversa com o orientador da sua igreja, um pastor, um padre, um pai de santo, dependendo de quem você segue, de quem você acredita.
o religioso ele é muito importante nessa hora, sabe? Você entender por que aquela criança veio daquele jeito para você. Então, assim, não pode existir. E um pai especial, assim, ele não me gabando, assim, que os outros pais não sejam pais maravilhosos, mas o pai de uma criança deficiente, a mãe de uma criança deficiente, eles têm que ir com o que a mais, que é entender de lei, mesmo você não sendo advogado, você tem que aprender as leis, você se obriga a aprender sobre lei e virar um barraqueiro. Mesmo tendo plano de saúde, às vezes você tem que dar uma gritada, você tem que xingar, você tem que falar, eu tenho, meu filho precisa de um atendimento urgente, meu filho tem que ser tratado assim na escola, cadê a atividade do meu filho? Só porque meu filho não entende como as demais crianças, não vai mandar uma atividade para ele? Então, assim, a gente acaba aprendendo. Então, não é nenhuma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência mesmo. O futuro do Frederico, eu gosto muito, tem gente que não gosta de expor, tem gente que não gosta de falar. Eu mesmo na família, quando a gente percebeu a síndrome, muita gente da família e amigas mesmo falaram assim, se eu fosse você não aprender a deficiência dele. Não precisa ser falado da deficiência, ninguém precisa saber, sabe? Tem ainda esse obscuro, né? Até bem pouco tempo, tem lugares, eu estava vendo um vídeo de uma grande escritora, que também é mãe de especial, que é a Lau Patron, até quem quiser depois verificar, ela é uma pessoa que se expressa muito bem nessa questão, falando que até bem pouco tempo, se você não quisesse, se tivesse num restaurante, tivesse um deficiente, aquele deficiente estivesse te incomodando por estar lá, você tinha o direito até de chamar a polícia e tirar aquela pessoa de lá. As pessoas deficientes, elas foram durante muito tempo personagens de circo, né? De circo dos horrores. Levavam pessoas aleijadas, pessoas com muito pelos, de tamanhos variados. E eram atrações de circo, como se elas fossem coisas. Então, assim, a gente passa por muita situação. E hoje em dia a gente tem que falar, tem que mostrar. Eu gosto de mostrar o Frederico, eu gosto de mostrar a evolução dele. Ele é uma criança que ainda baba. Ele é uma criança que, às vezes, você tá parado com ele ali, do nada ele grita. Então, assim, a sociedade tem que aprender a entender o diferente, né? Por que ser diferente é feio? As pessoas não têm que ser padronizadas, todo mundo igual. O diferente tem que ser aceito, sim, sabe? Eu penso que no futuro, se Deus abençoar, o Frederico vai conseguir. Oi, Bernardo, tudo bem? Tá escutando, não. Vou aprender uns golpes aí de luta pra gente lutar depois, viu? Dá tchau pra galera, dá. Tchau. Pois é, e aí eu penso que o futuro do Frederico, eu sou muito otimista, assim. De certa forma, a quarentena, ela trouxe coisas ruins e coisas boas, né? Um lado ruim é você ver um certo egoísmo das pessoas, falando assim, mas só o deficiente tem que ficar dentro de casa, a população de risco tem que ficar dentro de casa. Na verdade, a população de risco, ela vive essa vida de quarentena quase que eterna, porque tem muitas crianças que não podem, com um ambiente de barulho, com muita gente, com troca de atividades, assim, de muita intensidade. Então, vive uma quarentena eterna. E tem crianças, como no caso com a síndrome de West, que elas precisam desses respiradores que o povo está falando tanto, tem criança que usa direto. Tem criança que broncoaspira e tem uma pneumonia direta e elas precisam daquele aparelho. Então, assim, numa quarentena, se aqueles aparelhos estão disponibilizados para a Covid, essa criança que usa constantemente aquilo já tem uma dificuldade de achar isso, tanto na rede pública quanto na rede particular, sabe? Então, as pessoas têm que pensar um pouco nisso. Mas a quarentena também trouxe um lado muito bom, trouxe um lado de por mais que seja virtual, de afago, de cuidado, de carinho, sabe? De uma certa preocupação maior com o ser humano, assim. Eu fico mais feliz quando as pessoas estão preocupadas com o próximo, assim. Não, mas tá todo mundo comendo, vamos fazer uma vaquinha, vamos doar uma cesta, vamos fazer uma coisa. Isso é uma coisa bem legal, sabe, de acontecer. Carol, isso aí que eu achei legal que você falou, eu torno a dizer, né? Todas as minhas lives, comecei a fazer live semana passada, dia 13, dia 19, não lembro, dia 13. Então, todas as pessoas que vieram aqui falaram a mesma coisa, porque quarentena é ruim, mas tudo que é ruim você pode tirar alguma coisa de bom. E foi o que você falou. O que você tirou de bom? Mais afeto, mais afago, mais carinho. Entendeu? Então, acho que um outro colega que veio aqui também falou, o que você tirou de bom na quarentena? Estava endividado, comecei a me segurar mais o dinheiro, comecei a equilibrar minhas contas. Então, acho que todo mundo deveria pensar assim, igual você falou. Entendeu? Ter o lado negativo? Sim, tem.
tem gente passando, tem gente falecendo, gente morrendo, enfim, mas tem um lado bom, que não cabe a mim dizer o que é bom, o que é ruim, cada um deve achar o seu lado bom e o seu lado ruim, entendeu? Mas eu vi que você já achou o seu lado e isso é bem importante, isso aí vale bastante para quem até está em casa e às vezes está triste, está enclausurado, está preso, não tem como sair, não tem visto o pai, a mãe, enfim. Você falou isso e é uma coisa, uma realidade. Você poderia estar aqui muito bem chorando, que tem um filho especial, está preso em casa, na quarentena, e N problemas, e não, você está aqui, ó, sorrindo, feliz. Porque tem um filho lindo, especial, entendeu? Cara, achei muito bom. Achei muito bom o que você falou. E vamos abrir para o pessoal fazer pergunta. O que você acha? Claro, vamos perguntar aí, gente. Pode falar. Então, Pessoal, se a gente quiser puder fazer... responder. Não, você já está expert no assunto. Pessoal, quiser fazer pergunta, coloca aqui embaixo no comentário, tá? Sobre crianças especiais. Se ela souber responder, ela vai responder aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui em cima. Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, vamos fazer pergunta. Chegamos na hora da pergunta. Falta 20 minutinhos. Vou ler aqui. A Nádia Barros falou pra você: admiro tanto essa menina. Pera aí. Admiro tanto essa menina. Uma mulher de coração enorme. Deus escolhe essas mães especiais para ter anjo. Aí. Isso é um reconhecimento. Obrigada. Isso é um reconhecimento. Isso é muito bom, cara, a gente lê essas coisas. Frederico, Fredelícia, lindo. Carol, você é um exemplo. Ah, legal. Mas vê que você é bem amada por todos, né? Bem admirada. Porque o que você faz é verdade, entendeu? É o que todo mundo vê, né? Ah, chorar por filho especial não existe. Filho sendo especial ou não. Sendo especial é mais especial ainda. Aí, Verônica deu uma aula aí, ó. Isso é verdade. Verdade. Verônica é um exemplo de uma hora, se você quiser fazer outra live, pode chamar ela, que ela é ótima. Ela tem uma de 11 anos. Que bom. Mesma coisa que o Frederico? Mesmo assim? Síndrome de West, não é isso? Isso, mesmo sendo de West. Aí pensa, 10 anos atrás, quando não tinha tanta informação, tanto acesso à internet, tanto que essa mulher lutou e conseguiu. Ela mesma fala assim, gente, eu achava que meu filho era único no mundo, que a gente chegava nos médicos, os médicos não sabiam nem o que era. Não sabiam. Caramba. Pô, parabéns, tá, Verônica? Parabéns aí pela mãezona que você também é. Tem que fazer a infantaria das mães guerreiras. Muito bom, cara. Pessoal, vamos fazer perguntas aí, ó. Tem 20 minutinhos. Depois o pessoal vai ficar chorando. Pô, não perguntei. Não perguntei. Se não fizer, eu vou fazer mais perguntas. Enquanto o pessoal não pergunta, se quiser, fala aí. Pode falar, quer falar? Eu fiz uma pesquisa básica, como o seu canal basicamente fala de viagens, né? Eu fiz por curiosidade, né? Caso alguém quisesse saber, como que é alguns tratamentos de viagem com alguns tipos de deficiência, né? Eu estava vendo que quando você vai comprar passagem, você tem que avisar antecipadamente que você tem alguma dificuldade de locomoção, alguma coisa. Então, o aeroporto tem que te disponibilizar, né? Que o avião pare naquelas pontas, se a cadeira de roda com a bateria, aquela cadeira de roda elétrica não pode viajar em cima. Então, eles têm que disponibilizar alguma forma da pessoa chegar até o avião e sair, se locomover lá dentro. O cego, pessoa que tem deficiência visual e que faz a utilização de cão-guia. O cão-guia, ele pode viajar dentro do avião, até porque ele tem o treinamento, né, para fazer uma viagem, sentadinho lá do lado do dono dele. Então, mas tem que apresentar alguns documentos, a carteira de vacinação do cachorro em dia, algum comprovante que ele tem esse treinamento. Se for uma viagem internacional, tem um cadastro internacional de zoou alguma coisa, zoou sanitário, alguma coisa nesse sentido, comprovando que o cachorro não tem nenhuma doença, né? Então, tem algumas preparações que tem que fazer. Eles consideram que um deficiente não precisa de ajuda, né? Que ele pode viajar sozinho, sem um acompanhante, quando ele consegue se alimentar sozinho, quando ele consegue ir ao banheiro sozinho e quando, se precisar de máscara, ele consegue colocar a máscara sozinho. Aí, ok, ele pode viajar sozinho.
Se ele não consegue fazer uma dessas coisas, ele precisa de um acompanhante. Aí entra a questão do Medif, né? Que é um cadastro para você conseguir o desconto de acompanhante. Entendi. Legal, legal. Essa informação é importante, né? Aqui, o Luciano Lima. Forte abraço, Luciano. Lá de São Paulo. Ó. Qual o apoio do governo e prefeitura do município? O governo dá alguma ajuda? Ou a prefeitura, o município, alguém dá alguma ajuda ou não? Olha, o governo federal, ele disponibiliza um benefício assistencial que chama BPC, Benefício de Prestação Continuada Deficiente. Você, quando tem uma pessoa na família que é deficiente, você vai na agência do INSS ou você pode ligar no 135 e marcar para ir lá. Depois que passar a quarentena, né? Porque agora está tudo fechado. Aí você dispõe de todos os documentos. Eles pedem laudos atualizados, médicos, tem um valor, né, que você tem que ter na família para poder receber esse auxílio, e é um auxílio de um pouquinho mais de R$ 1.000, quase um salário mínimo. Mas as pessoas confundem. Tem gente que fala que é uma aposentadoria de deficiente. Não. Se o deficiente não trabalhou, ele não aposenta. Ele tem esse benefício. E nesse benefício você não tem algumas coisas. Você não tem 13º, como uma aposentadoria. Você não tem algumas benesses. Você tem esse valor e só. Nesse período de quarentena, as pessoas estão recebendo o auxílio emergencial também, né? Aqui no estado de Goiás, as crianças especiais têm um auxílio, tem um Bolsa Família também, quem estuda em colégio, tem um auxílio de leite para as crianças que fazem utilização de um leite especial. A maioria dos estados tem esse programa. Eles ajudam, principalmente quando o leite é muito caro. Algumas medicações, tem crianças da Oeste que tomam uma medicação mensal que ela custa mais de R$ 500, uma caixinha. E geralmente as crianças usam 4 a 5 caixinhas. Então, é uma medicação cara. E aí o governo também disponibiliza, né? A maioria dos governos estaduais consegue disponibilizar isso. Pô, legal. Interessante essa também. Aqui, tem outra pergunta aqui da Amanda Silvestre. Carol, como está a parte de manter a educação dele em casa? Tudo que ele aprende na Pestalozzi, fisioterapia, essas coisas. Respondeu logo no início, né? Quiser falar novamente, pode falar. Ele está recebendo algumas pelo WhatsApp, né? As profissionais mandam alguns exercícios para ele fazer, algumas recomendações, né? Não é uma obrigatoriedade no caso dele fazer, mas são algumas ideias do que a gente pode continuar estimulando ele aqui em casa. Legal. Tem outra aqui, ó, da sua xará, Carol Souza. Carol, o protocolo de vacinação do Frederico tem alguma restrição? Olha, no começo, quando a gente percebeu a síndrome, ele já tinha tomado algumas vacinas, né? Que foi aos 6 meses. Nessa época, o médico suspendeu. Ele falou assim, não, vamos evitar para ver o que acontece, né? Porque tem algumas crianças, tem algumas deficiências, tem alguns casos que são muito raros, inclusive, que a vacina, ela prejudica. Mas são muito raros e tem que ter indicação médica. Se você não tem isso, tome a vacina. Entendi. Mas a vacina ele toma normal, né? A vacinação dele é normal, na idade, normal. Toma aqui, ó. Normal. Direito para TDS, mas infelizmente esse governo não libera TDS. Já sabemos para onde vai, né? Aqui, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Quem é a Carol? O pessoal não te conhece como Ângela, né? A Nádia tá perguntando. Explica isso aí, porque seu nome é Ângela Caroline, né? É que minha mãe, quando eu nasci, minha mãe queria que eu chamasse Ana Carolina, por causa de uma novela. E aí meu pai foi lá e registrou como Ângela para homenagear a mãe dele, aí ficou Ângela Caroline. Aí minha mãe, num protesto, não quis chamar de Ângela, só me chamou de Carol. Então, assim, dentro do âmbito familiar, as pessoas geralmente me chamam de Carol. Aqui, ó, o Fernando, ó, seu tio, é uma grande guerreira, vai vencer essa luta. Legal. Amém, tio. Um beijo, te amo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, fica à vontade, hein? Fazer perguntas aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Temos 9 minutinhos. Então, se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Se não tiver, a gente vai finalizar por aqui. Aqui, outra pergunta, ó. Ele pode ter desconto na compra de veículo? No caso de vocês, os pais, né? No caso. A gente vai e entra em contato com a Receita Federal, né? Para eles liberarem alguns documentos.
área e alguma Travou, empresa e eles Carol. te... Travou, Oi, tá me travou. vendo? E Repete, agora? travou. Agora sim, beleza. Ah, tá. Então, quem tem um deficiente na família pode procurar a Receita Federal, que eles vão disponibilizar um documento para você em qualquer concessionária, e aí você escolhe o carro que você quer e opta. Tem que ser um carro zero para você poder ter os descontos, né? Não pode ser um carro usado. E tem um período para você ficar com esse carro, que são, salvo engano, são de 2 a 3 anos. Aí depois você pode trocar ele. Entendi. Pô, legal. Carol, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que é um tempo precioso, muito valioso, porque você poderia estar com o Frederico agora e estar aqui com a gente, compartilhando um pouco, né, dessa sua experiência de ser uma super mãe do Frederico. Frederico, um super filho. Pô, muito legal, cara. Muito feliz. Foi uma live bem especial para mim, entendeu? Porque é difícil, assim, falar da minha parte, sabe? Eu não sabia nem às vezes por onde começar, vou por aqui, vou por aqui, vou por lá. Eu fico meio pisando em ovos, mas você não, responde bem na boa, entendeu? E ficou bem bacana, tá? Ficou bem bacana. O pessoal que tá aí na live, né? Eu comecei a promover essas lives em 2 semanas, porque eu tenho um canal no YouTube de viagens, turismo. Então lá eu dou dicas para você viajar barato, para você dicas de países que eu já fui para os Estados Unidos, Panamá, México, Peru, Chile. Então ali eu dou várias dicas dentro do meu canal para você viajar barato, viajar com a família, dicas de milhas, várias coisas eu posso estar dando dica para vocês lá. Então peço para vocês que gostaram aí da nossa live, se inscreve lá no canal, lá no YouTube, procura Roger Fazzi, é o mesmo nome que está aparecendo aqui no fixado. E como agora a gente está em tempos de pandemia, né, o canal, a visualização deu uma caída, porque é mais viagem, turismo, não tem ninguém viajando, então deu uma caída de inscritos, deu uma caída de visualização, mas eu tô aí. E a maneira que eu achei de interagir, continuar interagindo com as pessoas, foi assim, fazendo lives, conversando sobre vários temas. Claro, trazendo pessoas que venham agregar pra gente. Eu vou trazer alguém aqui que vai falar besteira. E, Carol, fico muito satisfeito de ter conversado com você, de coração. Eu já te admirava, agora sabendo um pouquinho mais, já te admiro muito mais, como pessoa, como mulher, como mãe. Muito feliz, tá? Parabéns por você ser essa mãezona que você é. Muitas pessoas reclamam da vida e não sabem nem um pouco do que carregam, entendeu? E você não, você segue em frente. Não fica chorando aí mágoas, tá bom? Quero que você se despeça aí do pessoal, fica à vontade, quiser mandar alô, abraço, beijo, fica à vontade aí. Queria agradecer todos os meus amigos que entraram aí na live, que fizeram perguntas, mandaram recadinhos. Queria mandar um abraço para todo mundo, dizer que eu tô com muita saudade de todos. Queria deixar também assim um recadinho. Se você conhece alguém especial, se você tem alguma dúvida, chega e conversa, pergunta, pode ficar tranquilo, não vai ter patada. Às vezes a pessoa ela se fecha, o pai, principalmente os pais de uma criança especial, porque o mundo não é muito aberto para ela, as pessoas ficam com medo. Mas não tem que ter medo, não tem que ter. Chega e pergunta por que é diferente. É agora que as pessoas estão se abrindo para isso, né? Agora que as pessoas estão começando a entender que é legal você é diferente, né? Que não é mais um padrãozinho, que tem pessoas de educação diferente, de desenvolvimento diferente. Então, assim, chega e conversa, sabe? Aquela criança, às vezes, ela só quer que um amiguinho chegue perto para poder melhorar, evoluir. Então, façam isso. Você que está descobrindo agora que você tem um filho deficiente, que a criança é uma criança especial, não desiste. Não fica pensando assim, o que eu errei, o que eu fiz de errado, eu podia não ter feito isso, será que foi isso que aconteceu, o que eu fiz de errado? Não é sua culpa. Mas lá na frente, talvez, você vai entender o porquê que essa criança veio para você. Tá? E ficar todos com Deus. Quem puder, fique em casa. Quem puder evitar sair nesse período, por favor, porque você ajuda a todos. Que logo, se Deus abençoar, nós vamos passar logo por essa fase difícil. Rogério, muito obrigada por você ter aberto seu canal para a gente. Porque falar sobre deficiência ainda é pouco divulgado, ainda é pouco ainda no mundo, muita gente ainda desconhece. Então, você abrir o seu canal para isso foi muito legal. E quando tiver
tudo aberto de novo, as fronteiras todas abertas, as divisas todas abertas, venha nos visitar, vem aqui, vem trazer o Bernardo aqui pra Você gente vem aqui primeiro, hein? passear aqui. Você vem aqui primeiro, hein? Trazer ele também para conhecer o mundo rural aqui, pra gente cantar uma música sertaneja, a gente comer um Bom. queijo, tirar um leite da vaca e tomar na hora. Eu quero ver o Bernardo assim, ó. Vem calmo. Muito bom. Carol, eu costumo fazer uma foto com a galera que tá na live comigo antes de cair, antes do Instagram derrubar. Vamos fazer aqui, vou tirar os comentários rapidinho. Tá. Vamos fazer uma fotinha aí. Tirar outra para garantir. Show de bola, Carol. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Essa semana não tem mais live, mas semana que vem já estou trazendo mais lives fantásticas aí pra gente, como diz a minha amiga Isis. Essa semana foi bem corrida, foi segunda, terça e hoje live. Mas é isso, eu quero trazer lives para agregar para vocês. Se tiverem dicas até, alguém que estiver aqui assistindo, quiser bater um papo depois comigo, me chama no direct, me adiciona. Vamos debater coisas boas, coisas que venham para somar. Que a intenção é essa, é desligar um pouco da televisão, dessa quarentena, e vir para cá, trazer coisas para agregar para outras pessoas. E a Carol, hoje, foi nota 10. Agregou bastante aí pra gente nessa live de hoje, tá bom? Tá Fica bom. com Deus. Muito obrigado. Dá um beijão no Fred aí por mim, no maridão, tá bom? Tá, tchau. Se cuida, tá? Tchau, gente. Fica com Amém. Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por mais essa live aí, pessoal que assistiu, que compartilhou, que fez perguntas. Legal. A live não é minha, a live é nossa. E o pessoal que não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal, Roger Faze. Você que gosta de viajar, tem alguém que gosta de viajar? Eu gosto. Quem gosta, se inscreve lá no meu canal e eu estou dando várias dicas para vocês lá, tá bom? Ainda vou compartilhar várias dicas aí dos Estados Unidos. Tá na edição, mas daqui a pouco tá lá. E esse vídeo, vou deixar salvo aqui no IGVT. Daqui a pouco eu vou subir ele lá no Instagram. Quem quiser ver, pode ver, compartilhar. Que esse assunto de hoje foi bem interessante, tá bom? E depois eu vou jogar lá no YouTube, que também foi o que a Carol falou. Acho que a gente tem que abrir mais essa parte de crianças especiais. Porque as pessoas se isolam, se fecham e ficam meio restritos de falar sobre o assunto. E aqui não, a gente está abrindo para falar e bater esse papo aí. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Ó, 15 segundos ele vai derrubar a gente. Beijo. Tchau, tchau, galera.